O nosso estudo de hoje é a ética de um Deus que não muda. O nosso estudo será no livro de Levítico, no capítulo 19. Eu tenho dito há muito tempo que Levítico 19 contém ali, naquele texto, naquele capítulo, um conjunto ético de ensinos de Deus que servem para qualquer época, qualquer geração. Para fins desse estudo, vamos definir o que é ética aqui. Ética são um conjunto de princípios e valores que nós usamos na condução da nossa vida. Ética são um conjunto de princípios e valores que usamos na condução da nossa vida. E há uma diferença entre ética e moral. De forma bem simples, a moral é a prática da ética ou o dever de fazer. A ética me diz o que deve ser feito e a moral pratica aquilo que a ética diz para fazer, em termos bem simples. Agora, vamos trazer o texto de Levítico 19 para os nossos dias. E é interessante, à medida que nós vamos lendo o enunciado, nós vamos lendo o versículo referente a esse enunciado. Nós iniciamos esse estudo dizendo que o próprio Deus é o nosso exemplo de ética. E o versículo 2 de Levítico 19 vai dizer: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Estamos usando a versão Nova Almeida atualizada. Isso primeiro é o início. O Deus, o próprio Deus, é o nosso exemplo de ética. Ora, se Deus não fosse ético e se Deus não fosse moralmente correto, nós teríamos problemas com sua justiça, com seu amor e com aquilo que ele fez e faz, certo? Outra coisa, então vamos lá, o que Deus exige na sua ética do dia a dia, que serviu lá 35 séculos atrás e que serve hoje aos nossos dias também. O versículo 3 vai dizer que o respeito aos pais é exigido. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Respeito ao pai e à mãe. Nós temos visto que parte da tragédia dos jovens e dos homens hoje é exatamente consequência dessa falta de respeitar e de obedecer aos seus pais. Outra coisa, número 2, o terceiro, porque começamos dizendo que Deus é o nosso exemplo, a idolatria é proibida. Esse faz parte da ética de Deus. Um Deus ético, um Deus que se diz que é único, não aceita nada sendo colocado ao seu lado ou lhe fazendo competição, concorrência, né? Versículo 4 vai dizer: não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, a prática da idolatria não é simplesmente proibida porque é proibida, é porque é eticamente incorreta aos olhos de Deus. O versículo 9 e 10 nos dizem que a ética divina ordena lembrar dos pobres. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, olha que interessante, e da sua terra. Não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Quer dizer, não, olha que interessante, né? Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres.
e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não é lindo, gente? Deus pensando sempre naqueles que não têm. Você tem condições, você está fazendo a sua colheita, mas você está colhendo. Não pense só em você, não é? Não se utilize de 100%, né? Integralmente, ainda mais voltar, retornar para poder pegar o que faltou, o que ficou para trás. Não deixe para quem precisa. Que coisa interessante, né? Que Deus interessante é esse. Furtos e enganos são proibidos. Versículo 11 de Levítico 19 vai dizer: não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros. Você deve estar ouvindo ao fundo um pássaro que vem o tempo todo, todos os dias, pela manhã, no meu quintal. É um pássaro lindo e maravilhoso e ele canta todos os dias. Furtos e enganos são proibidos. Não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns contra os outros. Isso servia lá, isso serve aqui. Versículo 13 vai dizer: o salário do trabalhador deve ser justo. Olha que coisa. Não oprima, nem roube o seu próximo, que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Ou seja, não retenha o salário daquele que trabalhou para você. Salário é sagrado, você tem que pagar. Olha que maravilha. Versículo 14 vai dizer: tratar corretamente os que têm necessidade especiais é um dever. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Aqui são duas condições mais comuns da antiguidade, né? A surdez e a cegueira. Ele poderia falar outras, mas essas eram possível, com certeza, as mais comuns. E aí, então, ele trata exatamente disso. O que ele está dizendo é: existem pessoas com necessidades especiais e você tem que tratar corretamente essas pessoas. Você não pode vê-las como uma maldição, uma coisa que atrapalha, uma coisa que não serve, pessoas indignas ou etc. O versículo 15 vai dizer: a justiça deve ser íntegra. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Isso é interessante porque nós temos um sistema, pelo menos aqui no Brasil, nós temos um sistema que favorece o que tem menos poder, vamos dizer assim. O fraco, entre aspas, na concepção de quem está julgando principalmente questões trabalhistas. E aqui está dizendo: não favoreça o pobre e nem agrade o rico. Seja justo. Isso é a verdadeira justiça. Essa é a ética de Deus. A ética de Deus exige a verdadeira justiça, justiça íntegra. Versículo 16 diz: não caluniar, não devemos caluniar, nem desvalorizar a vida. Está tudo no mesmo versículo. Não ande com mexeriqueiro, a calúnia, né, no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Portanto, não caluniar, né, não ser fofoqueiro, mexeriqueiro, né, levar a fofoca, até isso é inaceitável. E valorizar a vida, a gente tem que valorizar a vida. Aqui no caso não podemos desvalorizar a vida. Versículo 17 de Levítico 19. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Então corrija o próximo quando necessário. Isso é importantíssimo. Isso é ética. Ou seja, aquele que verdadeiramente ama, né, ele não vai deixar de falar a verdade para outra pessoa porque ele não quer ser politicamente incorreto ou alguma coisa desse tipo. Não, é necessário falar, você precisa corrigir quando é necessário, e você faz a correção e ponto final. Não precisa temer, não precisa ter vergonha, não precisa ter nenhum tipo de receio. Corrija quando necessário.
Versículo 18 vai dizer: não se vingue, ame. Olha que interessante. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Olha aqui de onde Cristo tirou essa expressão, embora ele é o verbo. Então foi ele mesmo quem inspirou isso, né? Mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo, eu sou o Senhor. Então, nada de vingança, e sim amar o próximo. Versículo 26, devemos nos alimentar com pureza e não buscar o ocultismo. São duas coisas dentro do mesmo versículo. Não comam nada que tenha sangue, então a pureza dos alimentos, alimentar-se de maneira pura, que é algo muito... não há nenhum tipo de questão mais séria que a gente pode ficar criando algum tipo de artifício. Não, o alimento deve ser puro, o alimento a gente deve se alimentar da melhor maneira possível, com a pureza necessária. E não buscar o ocultismo. No mesmo versículo que diz não comam nada que tenha sangue, diz não façam adivinhações nem pratiquem magia. Então, na ética de Deus é inaceitável a magia, é inaceitável adivinhações de qualquer tipo, por qualquer instrumentalidade, e ao mesmo tempo os alimentos devem ser puros, não ter sangue aqui nesse caso. Não ter sangue é um item, mas imagine que também a pureza é exigida. Versículo 28 vai dizer que nós devemos ter o nosso corpo limpo. Olha aqui o versículo 28. Pelos mortos não façam corte no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Essa é uma ética que isso era um costume pagão e até os nossos dias é um costume pagão, mesmo que a gente tente criar alternativas, subterfúgios ou desculpas. Pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marcas nenhuma sobre vocês. São duas coisas diferentes, não são as duas coisas feitas pelos mortos. Pelos mortos você pode fazer, as pessoas faziam cortes e outros faziam marcas, né? Que são as antigas tatuagens. E aqui o Senhor está dizendo, não façam. Então, o corpo precisa ser limpo na ética de Deus. Interprete isso como você quiser, mas o texto é claro. Versículo 29 vai dizer que Deus, na sua ética, ele não aceita, né, o abuso sexual e nem a prostituição. Ou seja, o abuso sexual e a prostituição na ética de Deus são inaceitáveis. Versículo 29. Não desonrem sua filha fazendo dela uma prostituta, porque a prostituição é inaceitável, para que a terra não se prostitua nem se encha de maldade. Então, abuso sexual, não desonre sua filha fazendo dela uma prostituta, isso é um abuso, certo? E a própria prostituição também é inaceitável, tanto uma coisa como a outra diz que contamina, a terra se prostitui e a terra se enche de maldade, né? Então, a prostituição, o abuso sexual e a prostituição também estão na base fundamental da maldade de uma terra, de uma nação, de um lugar. Versículo 30, ele exige um culto semanal, um requisito básico da vida do ser humano e na ética de Deus. Quando ele diz, guarde os meus sábados e reverencie o meu santuário, eu sou o Senhor. Tanto o dia de culto era no sábado, o dia separado para cultuar a Deus, o descanso não era para que a pessoa ficasse numa rede bebendo água de coco. A ideia não era essa. Era para não fazer nenhum trabalho, para que a pessoa pudesse cultuar e agradecer a Deus naquele dia. Nesse dia também, né, ele celebrava com sua família um culto a Deus. E depois o tempo foi passando, né, as celebrações foram para as sinagogas, né,
E hoje as celebrações são nas igrejas. Então guarde os meus sábados, ou seja, o dia de culto, reverencie o meu santuário, o lugar onde o culto é dado a Deus. Isso é um requisito exigido, independente de ser no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, não importa. É um culto oficial, um culto semanal, é exigido para que a pessoa possa também não se esquecer de suas obrigações espirituais. Versículo 31, mais uma vez retorna aqui a questão com os mortos, a comunicação com mortos e as adivinhações, de novo, são proibidas. A necromancia, né? Isso é necromancia, a tentativa de se comunicar com os mortos é necromancia, né? E adivinhação são proibidos. Versículo 31 diz: não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pronto, Deus não aceita isso. Na ética de Deus, isso também é inaceitável. Versículo 32, já estamos indo para o encerramento. Versículo 32 diz que devemos respeitar os idosos. Lá começa com os pais, com Deus, com os pais, e agora os idosos. 32 diz: fique em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Respeito aos mais velhos, uma coisa muito, há um bom tempo perdida pela geração de meninos e de jovens de hoje, crianças também. Versículo 33 e 34, a xenofobia. Deus não aceita. Na ética de Deus, a xenofobia é inaceitável, ou seja, você não pode rejeitar a pessoa que não é da sua raça, que não é da sua nação, que é um estrangeiro. Versículo 33 e 34 diz: não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Aqui está falando para o povo de Israel, para eles se lembrarem disso. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não somos israelitas, não somos judeus, no entanto a ética permanece a mesma. A ética de Deus permanece a mesma. Então, nada de xenofobia. E, por último, versículos 35 e 36 diz que os negócios e os preços devem ser justos. Não cometam injustiça no juízo, nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balanças justas, pesos justos e medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que eu os tirei da terra do Egito. Olha que interessante, né? Seja justo no produto que você vende, que você comercializa. Nada de peso a menos, nada de esperteza, nada de falcatrua. E, por fim, o preço será também justo. Os negócios e os preços devem ser justos. Nada de ganhos excessivos, ganância, usura, né? Isso não é boa ambição, isso é ruim e isso é um atentado contra a ética do próprio Deus. Obviamente estamos falando para aqueles que creem. Para as pessoas que não creem, isso não tem sentido nenhum. Mas para nós que cremos, a ética de Deus ela é extremamente valiosa. Encerro dizendo, viram que como existem coisas sobre Deus, sobre a natureza de Deus, sobre a essência de Deus, que independe do tempo, da época e da aliança. Se é velha ou é a nova aliança, não importa. Deus é o mesmo, Deus não muda, a ética de Deus é a mesma e a ética de Deus não muda. Deus abençoe você.